esteja o usando, Senhor Jesus. Nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Luiz. Boa noite. Paz, tudo bem? Que cheiro é esse? Meu Deus. Só pode ser as mulheres aqui da igreja fazendo uma comida maravilhosa. Irmãos, jovens, nós começamos um pouco tarde, né? Então nós vamos terminar um pouco tarde, tá? Aguenta aí, não vou demorar. Vai ser rápido, tá bom? Beleza? Vamos lá. Essa mensagem, ela meio que... A gente se encontrou lá em casa, né? O pessoal foi lá em casa, estava com saudade, aí foram lá terça-feira, e nós oramos. E eu estava muito pensando sobre isso, eu meio que trouxe uma reflexão lá naquela hora, e essa reflexão virou uma mensagem. Deus falou muito comigo, está falando comigo sobre isso. Eu estava em casa, no Ano Novo, e eu vi uma matéria na Globo, né, falando sobre muros, né? Nunca o mundo construiu tantos muros, né, que dividem os povos, né? E aí foi citando vários muros, né? Alguns vocês conhecem, né? Por exemplo, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, a Coreia Democrática, a Coreia, né, socialista, né? Se dividiram, né? Eles eram um só, se dividiram. A Irlanda, né, que tem um muro, né, que divide a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, né? Então, os católicos e os protestantes foram divididos na Irlanda. Quem assistiu o vídeo do Gu, que está lá no canal Unidos em Adoração, assiste, que ele explica sobre isso, né? Bem legal. E tem a faixa de Gaza, né? Que eles fizeram um muro, né? O povo judeu, né? O povo de Israel, lá, os judeus, os hebreus, separando do povo da Palestina. Então, a cada ano eles vão aumentando esse muro, né? Que separa lá a faixa de Gaza e tal. São 500 e cacetada de quilômetros de muro que eles estão construindo. E estava falando sobre isso, né? Eles estavam felizes, né? Porque eles achavam que a queda do muro de Berlim, acho que foi em 1989, que dividia a Alemanha Ocidental da Oriental. Quando quebrou esse muro, eles achavam que ia quebrar os muros de todos os países, né? Que se dividiram. Só que não. Está acontecendo o inverso. Os muros estão sendo abertos, ou sendo construídos, né? E chegou o Trump, né? Chegou o Trump com a sua proposta, né? Que é construir um muro que separa eles dos imigrantes, os mexicanos, os ticanos. E eu vi uma camiseta, achei bem legal. Espero falar certo, porque minha professora de inglês está aqui. Build a wall around the Trump. Are you pay for it? Construa. Acertou? Acertei? Yes. Mais ou menos, né? Você está querendo me agradecer? Construa um muro em volta do Trump. Eu pagarei por isso. Um cara com a camiseta. Construa um muro em volta do Trump, eu pagarei por isso. Isso também, aquela imagem que eu coloquei na chamada, né? Para divulgar esse culto, né? Que é meio que é isso que ele está fazendo. Ele está construindo um muro em volta dele, né? Em volta dos Estados Unidos. Você não vai brincar no meu quintal. Você não vai brincar com os meus brinquedos. Parece um menino de 8 anos reclamando. E é engraçado que um filme... Eu me lembrei de um filme... Um Dia Depois de Amanhã. Quem assistiu esse filme? O que acontece nesse filme? Vem uma nevasca, assim, vai entrando no Canadá, vai invadindo os Estados Unidos. Aí o que os Estados Unidos faz para não morrer todo mundo? Eles vão para o México. E o México recebe eles. Agora imagina se isso acontecer agora. Ou se foi construído esse muro. E aí? Eles vão ter que pular o muro, né? Os mexicanos vão ter que ajudar eles. E é um mundo assim meio... tipo, eu estou cuidando das minhas coisas. Isso é meu, isso não é seu. E eu fico pensando... E ele fez isso em nome dos evangélicos lá, eles chamam de redneck, né? Aqueles americanos, né? Tipo, americanos, evangélicos, e todos votaram nele, todos estão muito felizes com essas coisas que ele está fazendo. E eu acho muito estranho isso, construir muro, né? Sendo que Jesus pregou exatamente o contrário, né? E eu não vim falar desses muros físicos, né? Não vim falar de muros físicos, eu vim falar de um muro que nós criamos.
em volta da gente, ou seja, em volta de pessoas. Muros que a gente vai construindo. Enquanto eu estava assistindo essa matéria, o Espírito Santo começou a falar muito comigo. Ele começou a falar sobre os muros que eu construí durante o ano de 2017. Ele falou: aí, Adriano, você está vendo os muros aí e tal, essa matéria interessante. Mas e os muros que você construiu em 2017? Você já parou para pensar? Aí eu: nossa, mas que muro? Eu não sou pedreiro, não sou engenheiro, não sei nem fazer cimento. Mas e os muros? O Espírito Santo foi mais além, assim. E esses muros que você constrói em relacionamentos. Pessoas que se relacionavam com você, mas foi construído um muro invisível. E essa pessoa hoje não conversa com você, você não conversa mais com essa pessoa. Há um distanciamento entre vocês. Aí eu: nossa. Aí foi falando, e eu: meu Deus. E esses muros que nós mesmos construímos por causa do pecado, e esse muro ele vai se tornando cada vez maior. A gente, como o irmão Lauro falou, a gente não consegue ter uma conversa com Deus por causa desse muro. E esse muro é invisível, mas ele é tão grande, e você meio que vai cimentando ele, você vai colocando blocos, você vai colocando tudo, e isso vai te afastando de Deus. É um muro de pecado. Deus, eu não consigo chegar à tua presença. Não consigo mais me achegar, falar contigo, porque há entre mim e você um muro. O muro mesmo que invisível, mas ele me atrapalha. Eu não consigo mais falar contigo. Vocês já estão sentindo isso? Eu senti muito isso. E eu senti que pessoas que foram lá em casa no Ano Novo, eu senti que há um muro entre eu e elas. Foi nítido. O Espírito Santo falou: há um muro entre vocês. Meu Deus. Que muro que eu estou construindo? Seja relacionamento. Até as pessoas têm construído um muro em volta delas, mas elas têm construído um muro para se afastar de você e você nem sabe. E você nem sabe o motivo delas terem se afastado de você. Mas elas se afastaram. Por que elas se afastaram? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você conversava, você se relacionava, ou até a questão de namoro, e construiu um muro entre vocês? Construiu um muro entre seus parentes, entre as suas famílias, irmãos, colegas de trabalho. Um muro foi construído ali, invisível. Vocês estão na sala, mas vocês não se conversam porque há um muro ali que não faz vocês se conversar. Quantos muros nós construímos? Quantos muros nós construímos? Eu vi uma história também de uma mulher que ela ficou 20 anos com esse trauma e ela conseguiu se libertar. Mas foi muito difícil. Ela conseguiu, o pai dela deu um carro para ela morava em Londres, ela mora nos Estados Unidos hoje, e o pai dela comprou um carro para ela começou o primeiro dia de faculdade dela lá em Londres, ela estava muito feliz, ela falou que estava muito radiante aquele dia, e ela estava indo para a faculdade, ela pegou a estrada, era uma estrada meio pequenininha assim, meio fazenda, tinha várias casas assim, aquelas casas que ficam na estrada assim, e ela estava andando tranquilamente, seguindo o limite de velocidade, só que de repente apareceu uma criança no meio da estrada, porque a caixa postal ficava do outro lado. Lá as ruas são invertidas, é muito esquisito. E essa criança atravessou. E não deu tempo dela nem de pensar. Ela lembra que ela conseguiu frear e ela viu essa criança voando pelos ares. Assim. Depois disso ela teve um apagão de memória nela. E ela se viu depois sentada no meio dos arbustos, assim, fora da estrada. E as pessoas falando: você está bem? Você foi atropelada também? Mas ela era motorista e chegaram várias pessoas e ela viu a mãe dessa criança vindo desesperada, assim, chorando. E de repente veio a polícia, aí levaram ela para a viatura. E aí falou: você que conduziu o carro? Tal? Falou: sim, eu estava... Ela não conseguia falar. Aí o policial ainda deu uma bronca nela, falou: ó, a criança acabou de morrer. Você estava andando direito? E depois desse dia, tudo acabou para a vida dela.
A vida dela acabou. E ela ficou sabendo quem era essa criança. O pai dela veio às pressas ajudar ela. E ela lembrava do nome. Aí ela soube que o menino se chamava Brian. E ela guardou esse nome. Então ela não conseguiu se libertar mais. Ela não conseguiu. Ela construiu um muro em volta dela. E ela passou a ser uma pessoa rude com as pessoas. Ela era uma pessoa doce. Ela passou a ser uma pessoa rude. Uma pessoa que as pessoas não queriam mais estar perto dela. As pessoas não queriam mais estar perto dela. E ela não conseguia se libertar disso. Então ela falava que ela ia lavar a louça, ela viu o menino voando pelos ares. O casamento dela, ela viu o menino voando. Era essa cena que ela via sempre na vida dela. E por causa disso ela fez psicologia, né? E ela estudou psicologia e tal. E ela criou essa barreira, esse muro. E um dia ela tentou, ela falou, eu preciso me libertar disso. E ela chegou e ligou para a mãe desse menino, depois de 20 anos. Só que essa mãe já tinha falecido. Ela tinha falecido e ela conseguiu falar com o irmão dele. E ela falou, eu fui a pessoa que causou o acidente, que matou o seu irmão e tal. E foi uma conversa bem ríspida no início. Mas eles conseguiram se conversar, porque ela entendeu que ele também estava de luto. Ela falou, a casa, a minha mãe faleceu, mas a casa está lá, o quarto do meu irmão está lá, está tudo do jeito que era antes, tudo do jeito que ficou, que ele deixou. Minha mãe conservou até a sua morte, e o quarto dele está lá, do mesmo jeito. Nós sofremos muito, eu sofri muito por isso. Só que ele falou uma coisa para ela que libertou ela. Ele perguntou, você estava dirigindo em alta velocidade? Ela não estava dirigindo em alta velocidade. Eu sinto muito por ter atropelado ele, eu carrego essa culpa para sempre. Aí ela explicou, eu casei pensando nele, eu faço tudo pensando nele. E ele falou, tudo bem, fique em paz, vai dar tudo certo. Isso para ela foi assim, libertador. Ela estava com aquele luto eterno, assim. E ele também estava vivendo aquilo, eles estavam de luto, os dois. E ela sentiu que ele também ficou bem, e ela também ficou bem. Então, olha que triste isso, né? Que situação difícil. Eu contei uma coisa tão complicada, mas... E as pequenas coisas que nós vivemos, que nos atrapalham, que não faz a gente caminhar. São pequenos obstáculos, muros, que nós mesmos vamos criando, ou as situações da vida vão criando, e a gente não consegue se libertar. Eu creio que Deus quer te libertar nessa noite. Deus quer tirar esses muros que prendem você, que não te deixam atravessar, que não te deixam caminhar. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então vamos lá, gente. Vamos abrir uma história. Um muro que foi criado entre dois povos que eram irmãos, mas se dividiram. Está na parábola do bom samaritano. Vamos abrir em Lucas 10, 25. Amém? Quem abriu, dá um glória a Deus, porque eu vou começar a ler e você vai achar em nome de Jesus, tá? Eu vou correr contra o tempo. Amém? Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você interpreta? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo, como ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu certamente. Está certa a sua resposta. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, por que ele quis justificar-se, né? Querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe dar
lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou por perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos no ferimento dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando ele voltar. Então Jesus lhe perguntou: qual desses lhe parece ter sido o próximo homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe perguntou: vá e faça o mesmo. Amém? Vamos lá falar sobre os samaritanos. A parábola do bom samaritano, né? O que são os samaritanos, né? Quem são os samaritanos? Por que essa diferença de os judeus e os samaritanos, né? Alguém sabe? Não? Vamos lá. Vou fazer uma explicação rápida. Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, ele sitiou Israel lá e levou todos os judeus cativos para Babilônia. Então, levou toda essa galera. Foram lá tudo escravo. Só que lá em Samaria ficaram alguns judeus. Não sei por que raios não levaram os homens de lá, muitos homens. E esses homens ficaram sem as mulheres. Aí o que eles fizeram? Sem muitas mulheres. E eles se relacionaram com as mulheres gentias, né? E Deus falou que eles não podiam ter relações com mulheres gentias. Eram só mulheres que fossem hebreias, né? Judias, dizer assim. Só que eles se relacionaram com essas mulheres e tiveram filhos, casaram, tal. Aí o que aconteceu? O povo que estava na Babilônia, os judeus, voltaram, né, para suas cidades, voltaram para Jerusalém e tal, não sei o quê. Só que aí eles se depararam com a situação. Os samaritanos, os judeus, ficaram mestiços, porque eles tiveram relações com as outras mulheres. E aí eles começaram a se afastar desses samaritanos. E isso se criou uma barreira, um muro, que se dividiu entre eles. Então, o que é um samaritano? Ele é um judeu mestiço. Ele não é um judeu puro. Então ele se tornou impuro para o judeu, que é puro. Entendeu? Então isso separou entre eles os povos, esses povos. Então, assim, era uma coisa terrível que acontecia lá. Terrível, terrível. E Jesus se deparou com isso. Aí o que eles fizeram? Eles não podiam mais adorar no monte, no templo. Os samaritanos. Eles eram proibidos de ir no templo. Aí o que eles fizeram? Uma adoração no monte Gerizim. Eles fizeram lá uma adoração, não sei se eles criaram um monte ou um templo lá, mas eles tinham a adoração deles, no monte Gerizim. Eles seguiam a lei mosaica de Moisés, mas não sei se eles seguiam, né, a risca. Mas eles tiveram que criar um sistema deles de adoração, porque eles não tinham mais acesso ao templo de Jerusalém. Então se separou tudo. Criou-se uma barreira ali, meio que invisível, né, uma muralha. E os judeus, eles tinham nojo eles tinham nojo, assim, tipo, sabe, sentir nojo, é isso que os judeus sentiam, eles tinham nojo do samaritano. Era terrível o negócio, terrível, terrível. Eles odiavam os samaritanos. Tanto é que tem uma passagem, Jesus ele vai se hospedar lá em Samaria, e os samaritanos falam: não, a gente não vai te hospedar aqui não, pode sair fora, vaza. Aí o que o João fala? Ah, Jesus, manda fogo, taca fogo nesse povo, acaba com eles. Olha só o que um judeu pensava. Pra você ter uma ideia, essa fala de João reflete o que o judeu pensava do samaritano. Vocês estão vendo como o negócio era complicado? E eles não comiam o pão que o samaritano fazia. Não existia isso. Não existia isso. Olha que absurdo. Se o samaritano estivesse passando na rua e a sombra do samaritano passasse no pé de alguém, de um judeu, ele era considerado impuro. Você vê o ódio que eles sentiam do samaritano, o nojo que eles sentiam. E uma mulher samaritana,
ela é considerada lábios impuros. Se ela bebesse de um copo, esse copo era impuro. O judeu não podia tomar desse copo. Só que tem uma passagem linda, né? Jesus, ele se encontra com a mulher samaritana e ele fala o quê? Dai-me de beber, dai-me água. E o que ela? Dá água para ele. Aí ele pega um copo que ela usou os lábios dela, né? Então, olha Jesus quebrando isso. E Jesus, ele pede de beber para a samaritana. E onde o samaritano ia dormir era considerado impuro. Se ele fosse no hotel, aquele hotel era impuro, os judeus não iam mais para lá. Perdeu os hóspedes judeus. Acabou. Só samaritano agora. E é interessante agora, vamos agora voltar aqui para essa parábola. Jesus, ele chama o bom samaritano. Para o judeu não existe o bom samaritano. Sabe, Jesus, ele está contando a parábola, eu acho que eles esperam, quando passa assim, passou o sacerdote, passou o levita, aí eles falam, agora vai vir aquele super judeu, né, um super homem, vai salvar aquele homem que está ferido. Aí Jesus fala do bom samaritano. Eles, espera aí, como assim? Então Jesus, ele veio para inverter tudo. Jesus, ele vai inverter todo o nosso entendimento sobre tudo. Jesus é demais, né? Imagina a cabeça daqueles caras, Jesus falando sobre o bom samaritano. Eles falam, eu tenho nojo desse cara, e esse cara está fazendo isso. E é muito louco aqui, ó, se você olhar aqui, quando o samaritano, ele seguiu o caminho dele. Passou perto do homem, vendo, compadeceu-se dele. Tipo, alguns falam que ele desceu do burrinho dele lá, que ele estava caminhando. Ele poderia sofrer os riscos de ser espancado também, porque os caras podiam estar lá esperando ele, espancar esse cara. Mas ele assumiu esse risco, ele foi lá porque ele teve compaixão. Ele teve compaixão. E ele foi lá, ele quebrou essa muralha que existia entre ele e o judeu. E ele foi lá e salvou aquele judeu. Da hora, né? E o mais louco aqui, vamos lá. Ele, aproximando-se, fez os curativos no ferimento dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Ele não podia tocar num judeu. Nem um judeu podia chegar perto dele. Agora ele está lá salvando o judeu, ele está passando óleo no judeu. Por que ele está passando óleo no judeu? Por que ele está passando vinho? O que são isso? Isso são elementos de curar uma pessoa? Óleo e vinho? Eu conheço o Metiolate, no meu tempo, Band-Aid. Ele passa óleo e vinho. O que eles usavam óleo e vinho naquela época? Lá no templo, eram coisas sagradas, coisas consagradas. E ele passa no judeu. O que Jesus está mostrando aí? Acabou também essa coisa de templo. É igual Jesus fala para a samaritana. Nós adoramos. A samaritana fala assim, os judeus ele adoram no templo. Nós adoramos no monte. Aí Jesus fala, não, acabou esse negócio. Não é mais no monte, não é mais no templo, não é mais vinho. Acabou esse negócio do vinho. Aqui ele mostrando, acabou essas coisas consagradas, essas tradições, acabou. Deus está chamando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está chamando vocês, Deus está me chamando. Então Jesus, ele quebra toda essa barreira, todo esse muro que existe entre o judeu, entre o samaritano, toda essa tradição de vinho, de monte. Jesus quebra todas as barreiras. Jesus quebra todas as muralhas. Amém? Vocês estão entendendo onde que Jesus quer chegar? Nessas muralhas? E o que Jesus faz? Jesus não constrói muralhas. Jesus constrói pontes. Você tem construído pontes? Onde há muralhas, você tem feito uma ponte para alcançar essas pessoas que talvez hoje não se relacionam com você? Porque ali foi criado um distanciamento entre você e essa pessoa. Está na hora de você construir uma ponte para chegar a essa pessoa. Foi isso que Deus falou muito comigo. Adriano, você precisa construir ponte. Você precisa construir ponte. Há muralhas que você precisa quebrar. Há muralhas que eu pessoalmente preciso quebrar. E eu creio que você precisa quebrar muralhas na sua vida. Muralhas de pecado, muralhas de relacionamento com pessoas, muralhas de afastamento de Deus, que você não consegue mais chegar na presença de Deus.
Jesus, ele quer tirar você desse lugar onde você está. Ele quer te levar a lugares altos, a experimentar a plenitude da graça de Deus. Quantos querem sentir isso? Amém? Continuando, Jesus ele destrói as barreiras do templo de sacrifício e ele coloca um samaritano para cuidar de um judeu. É isso que Jesus faz. Jesus transforma as coisas loucas desse mundo. E só através de uma coisa, do amor. Não adianta nada você tentar quebrar essas muralhas se você não tiver o amor de Deus. Se você não tiver o amor ágape de Deus. Não adianta. Não rola. Não rola. Porque nós precisamos amar como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. A gente ama, o nosso amor é da reciprocidade. É o tom lá da cá. Em todos os sentidos. Se você me dá um presente, se a Anabel me dá um presente, aí chegar no aniversário dela, o que eu vou pensar? Puxa, ela me deu um presente, né? O que eu tenho que fazer? Vou dar um presente para ela, né? Vou dar um presente para ela, né? E em todo lugar, se alguém fala assim, bom dia, qual a sua reciprocidade? Bom dia, né? Mas aí, se uma pessoa te xinga, o que você faz? Xinga de volta, né? Xinga de volta? Depende da pessoa. Se uma pessoa, né, faz uma coisa ruim com você, uma pessoa te calunia, né? Fala mal de você para todo mundo, o que você vai fazer? Falar mal dela, né? É lindo, né? O amor é lindo. Que amor é esse? Esse é amor de Deus? Amor da reciprocidade é o amor de Deus? Eu acredito que não. Eu acredito que o amor de Deus é o amor ágape. É você amar assim como Jesus amou a igreja. Porque Jesus, quando ele estava sendo crucificado, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ali era o momento de Jesus falar, agora eu vou mostrar para vocês quem é o cara. Vocês me humilharam, fizeram isso. Vou mostrar para vocês agora que eu sou Jesus, que eu sou filho de Deus. Vou mandar todos os anjos aqui, vai destruir tudo vocês. Pai, perdoa-lhes. A reciprocidade de Jesus não foi essa. Foi, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Agora eu te pergunto, que amor é esse que você está passando para as pessoas? Que amor é esse, Adriano, que você está passando para as pessoas? Tipo, que sentido faz a gente aprender de Deus, a gente vem no domingo na igreja, a gente ouve a palavra, e no dia a dia a gente é aquela reciprocidade de xingar, se alguém nos xingou, de bater, se alguém nos bateu. E aí? Aí o cara que queria colocar Jesus à prova falou, e aí, como que eu faço para ter a vida eterna? Aí ele fala, ame o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças, todo o entendimento, ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus falou, legal, hein? Faça isso e você viverá. É interessante que Jesus não falou, faça isso e você terá a vida eterna. Porque ele pergunta aqui, como farei para dar a vida eterna? Aí ele fala, se faz isso, você vai virar, beleza, você vai viver uma boa. Todo mundo faz isso. E aí? Onde está o amor ágape? Lá em Lucas, fala assim, Lucas 6,32, o que fala aqui? O que Jesus nos ensina? Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem bem, que recompensa vocês terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestarem àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Se vocês, porém, amem os seus inimigos,
façam bem e o emprestem, sem esperar nada em troca, vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Vocês terão a vida eterna. É isso que Jesus quis dizer aqui. Que recompensa vocês têm? Ele fala assim, ó, qualquer um faz isso daí que vocês estão fazendo. Sabe, até os seus inimigos fazem, até os pecadores, estou falando pescadores, até os pecadores fazem. E aí? Vocês estão fazendo a mesma coisa. E amar os seus inimigos? Porque Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus amou os seus inimigos ali naquela cruz. E aí? Que amor é esse que a gente está vivendo? Sabe? Eu preciso falar isso. Eu preciso colocar isso num... Sabe? Eu preciso falar isso para mim mesmo. Adriano, que amor é esse que você está vivendo? Sabe? É muito fácil amar os nossos amigos. E amar os seus inimigos. Foi o que Jesus te falou aqui, acabou de falar. Não precisa de interpretação aqui, essa parte. O que a gente precisa construir pontes de amor através do amor ágape de Deus. Olha lá em Mateus, olha o que ele fala aqui também em Mateus. Mateus 5:46. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Quando for darem um banquete, Jesus falou, não chame os seus amigos, chama aqueles, seus inimigos, né? Aí fala que você será salvo, você terá a vida eterna. O que é isso, gente? Isso é o amor ágape. É dar sem ter nada em troca. Não é reciprocidade. A gente está vivendo uma reciprocidade, isso não é amor de Deus. Você está vivendo uma vida, desculpa, eu estou vivendo uma vida, você está vivendo uma vida que não é o amor de Deus. Estamos sendo claros nisso? Sabe? Chegamos a um ponto que, é isso. Cheguei nesse ponto. E aí, estou vivendo o amor de Deus? Muito fácil louvar, falar que eu te amo. Aqui, né? Muito fácil. Jesus fala, vocês fazem, vocês louvam aqui. Deus, eu te amo. Amém. Amo meu irmão. Precioso és para mim, querido irmão. É lindo, né? Mas e na prática? Onde está o amor ágape ali no dia a dia? E aí? E a hipocrisia que a gente está vivendo, gente? Quanta hipocrisia que a gente está vivendo. O amor ágape, a iniciativa, de quem que é? É nossa. A iniciativa é nossa. Ah, se ele fizer, eu vou fazer. Jesus não falou isso. Você tem uma frase que todo mundo fala, fazer o bem sem olhar a quem, né? Mas eu creio que vai muito mais, muito além. Muito além. Porque Jesus, ele já te salvou. Jesus, ele demonstrou o amor ágape. Tipo assim, mesmo você não merecendo, Adriano, eu morri por você. Então o que você tem que fazer? Mesmo sem a pessoa merecer, você ame ela assim como eu amei. Estão entendendo? Amem. Vocês serão filhos do Altíssimo, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Não se resume a um amigo. Não se resume ao seu colega. Se resume a um ser humano. Eu vejo ali em Salmo 1, quando a gente fala bem-aventurado aquele que não anda segundo conselhos ímpios, tal. Nem se detém à roda dos escarnecedores. Eu fico pensando em escarnecedor. O que é um escarnecedor? Tipo, uma pessoa que escarne outra pessoa. Quando a gente começa a escarnecer uma pessoa, a gente está escarnecendo a criação de Deus. Quando você começa a falar mal de uma pessoa, você está falando mal da criação de Deus, daquilo que Deus criou, imagem e semelhança dele. Onde está o amor ágape nisso, né? É muito profundo isso. E a gente está vivendo o quê, né?
O amor ágape não espera o retorno. A iniciativa é nossa porque Cristo nos favoreceu. Aí tem um tipo de pessoa. Nos odeia. O que a gente faz? Odiamos ele. O que Jesus fala? Ame. Nosso inimigo, nós somos inimigo dele. O que Jesus fala? Orai pelos vossos inimigos. Você quer quebrar barreiras? Você quer quebrar muralhas entre você e as pessoas? Construa pontes de amor. O amor ágape de Deus. Não o amor desse mundo. O amor de Deus. O amor de Deus. E as suas amizades? Quais são as pessoas que você precisa sair daqui e ir de encontro com ela e derramar o óleo e vinho nas feridas que você ocasionou? Que eu ocasionei? Quais são essas pessoas que nós precisamos, assim como o bom samaritano, ir até essas pessoas e derramar o óleo e vinho e sarar relacionamentos? Sarar, quebrar as muralhas, quebrar os muros que dividem. É só através do amor ágape nós construímos esses muros. Nós fazemos essa ponte. Nós quebramos esse muro e construímos uma ponte. Amém? Já estou terminando. Queria ler um texto aqui. Foram 11 dias de apreensão, de orações. Só que a minha vida não é nada. Se eu puder, com tudo isso que fiz, salvar uma criança, já valeu tudo a pena. Se eu tiver que arriscar a minha vida, mais 100 vezes, vou arriscar. Se algum governo, se alguma polícia quiser me prender, pode me prender por isso. Se é para fazer o bem, eu topo arriscar a minha vida. Arriscar a minha vida. Quem escreveu isso? Essa semana eu vi uma reportagem de um brasileiro. Ele morava nos Estados Unidos, tinha do bom e do melhor lá. E ele viu o sofrimento das crianças venezuelanas que estão morrendo de fome. E o que ele fez? Ele largou tudo. Assim como um bom samaritano, ele foi lá cuidar dessas crianças. E ele ficou e ele começou a mostrar, né, o que estava acontecendo lá. E o que aconteceu? Ele foi preso. Ele ficou 10 dias preso pelo regime lá do ditador Nicolás Maduro. E ele ficou 10 dias preso. Só que aí ele foi solto e chamaram ele para fazer essa reportagem. Uma reportagem de falar o que aconteceu, né? E ele falou que ele estava lá nos Estados Unidos e ele sentiu assim, ele viu aquelas crianças morrendo de fome. E ele falou, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso salvar pelo menos uma criança. E ele foi e largou tudo. Ele falou, não quero saber da minha vida. Eu vou lá e vou salvar uma criança. Uma criança não pode morrer de fome. E ele fez isso. E ele foi preso, e ele foi solto. E ele trouxe esse texto aqui. Foi a reportagem dele. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, que amor é esse? Que amor ágape é esse? Vou ler de novo. Foram 11 dias de apreensão de orações. Só que a minha vida não é nada. Se eu puder com tudo isso que fiz, salvar uma criança, já valeu tudo a pena. Se eu tiver que arriscar minha vida mais 100 vezes, vou arriscar. Se algum governo ou se alguma polícia quiser me prender, pode me prender por isso. Se é para fazer o bem, eu topo arriscar a minha vida. Construindo pontes através do amor ágape de Deus. Você está disposto? Eu quero falar que o cristianismo que você está vivendo, que eu estou vivendo, se a gente não põe em prática isso, nós estamos... Não está certo. Eu preciso falar isso. Não é uma realidade, a gente está vivendo uma mentira. Se a gente sair daqui e a gente continuar vivendo a nossa vida, esse amor de reciprocidade que existe aí fora, e não colocar o amor de Deus, esse amor que foi falado aqui, do bom samaritano,
a gente vai ser só mais um. Jesus vai falar, beleza, faça isso e você viverá. Tranquilo. Até os publicanos fazem, até os pecadores fazem. E aí? Quero orar. Feche seus olhos. Assim como Deus ministrou no meu coração, eu queria que você pensasse a respeito da sua vida, a respeito, sabe, do que você passou nesses últimos anos, como foi seu ano de 2017, os seus relacionamentos, as pessoas que você conviveu. Será que você construiu muros ou pontes de relacionamentos? Será que você construiu mais relacionamentos de amor ou você construiu muralhas que hoje, com o passar dos anos, essas muralhas elas foram crescendo, você mesmo construiu sem ver, você mesmo cimentou elas sem ver, você colocou blocos, você colocou cimento, elas foram criando altura e hoje você não consegue mais ultrapassar. Será que é um pecado também que você hoje não consegue se chegar na presença de Deus, porque um muro foi construído, uma muralha foi construída entre você e Deus, que o seu pecado hoje não deixa você ultrapassar? É momento de você começar a pensar sobre isso. É momento de você pensar que o amor de Deus, ele é maior do que qualquer coisa que nós estamos vivendo aqui nesse mundo. E será que nós estamos praticando o amor de Deus? Aonde nós fomos? Aonde nós estamos andando? As pessoas que estamos nos relacionando, será que nós estamos praticando o amor de Deus? Quantas pontes você construiu? Ou se você não construiu nenhuma, você só construiu problemas em volta de você mesmo. Deus quer te libertar agora. Deus quer trazer libertação para você, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor se entregou naquela cruz, mesmo sem o merecer, Deus, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo um inimigo de Deus. O Senhor disse, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Senhor se entregou naquela cruz por amor a mim. O Senhor orou por nós, mesmo nós estando longe da Tua presença, vivendo a nossa própria vida, o Senhor nos amou primeiro. E o Seu desejo é que nós façamos o mesmo, Deus, amando o nosso próximo assim como o Senhor amou, assim como o Senhor amou, assim como o Senhor se entregou, assim como o bom samaritano olhou para aquele judeu, e ele não olhou para a religião, ele não olhou para os problemas, ele não pensou no relacionamento que existia entre eles, que era um relacionamento de ódio, de nojo entre eles. Ele olhou com o Teu amor, Deus, e ele foi até aquele homem, e ele derramou do óleo, ele derramou do vinho sobre aquele judeu, e ele levou aquele homem para um lugar onde ele pudesse ser cuidado, e ele não pensou em dinheiro, ele não pensou em nada, ele só pensou naquela recuperação daquela pessoa. Deus, nós estamos pensando só em nós mesmos, ó Deus. Nós estamos sendo aquele sacerdote que passou no caminho, olhou para aquele muro e foi embora. Passamos como levita, olhou aquele judeu que era do próprio sangue, um irmão, e não fez nada. Deus, que nós possamos olhar para Ti, Deus. Que nós possamos olhar para o nosso próximo como o Senhor olha, com os Teus olhos de amor. Com os Teus olhos de amor, Deus. E, Senhor Jesus, eu vejo muralhas em volta de pessoas aqui, Senhor. Senhor Jesus, eu vejo muralhas em volta de pessoas, e essas pessoas construíram essas muralhas e elas não conseguem, esses muros elas não conseguem mais sair, elas não conseguem mais subir e ultrapassar esses muros. Senhor Jesus, estende a Tua mão, Senhor, tira essas pessoas da depressão, da angústia, Deus.
Deus, se há muros aqui, entre relacionamentos aqui, Senhor, entre relacionamentos de marido e mulher, de namorado, Deus, em nome de Jesus, de amizade, Senhor, quebra, Senhor, todas as muralhas, Senhor. Vem, Senhor, com o seu amor, com o seu vinho, com o seu óleo, com o seu vinho novo e faz as coisas novas, ó Deus. Faz as coisas novas no nosso meio, nos nossos relacionamentos. Quantas pessoas, ó Deus, se afastaram de nós, às vezes por uma palavra que nós falamos, por uma atitude que nós fizemos, ó Deus. Essas pessoas se afastaram de nós. Deus, que nós possamos construir pontes através do teu amor e alcançar essas pessoas. E quebrar todas as barreiras, todos os muros que nos separam, Senhor, dessas pessoas. É só o teu amor pode fazer isso, Deus. Que nós possamos ter o teu amor e não o amor que o mundo prega. O amor da reciprocidade. Isso não existe no nosso meio. Isso não pode existir no nosso meio. O que tem que existir é o nosso amor pelo próximo. Como o Senhor amou esse próximo. Como o Senhor se entregou à tua igreja. Deus, que nós possamos amar o nosso próximo como o Senhor amou. Como o Senhor ama. Como o Senhor olha para eles. Dai-nos os teus olhos, ó Deus, para que nós possamos ver. Dai-nos os teus ouvidos, ó Deus, que nós possamos ouvir o clamor, ó Deus. Dai-nos, Senhor, que nós necessitamos para ser como Tu, para andarmos como o Senhor. Que nós possamos tomar o nosso tempo para o Senhor. Assim como aquele jovem que saiu dos Estados Unidos e foi para a Venezuela salvar aquelas crianças. Há pessoas que estão do nosso lado, clamando por misericórdia. Dentro dos seus quartos, criaram muros onde eles não podem sair. Mas a tua glória pode nos alcançar. E o Senhor quer nos usar. Envia-nos, ó Deus. Envia-nos, ó Deus. Que nós possamos construir pontes. Quebra todas as muralhas que há em nós. Quebra todas as divisões que há em nós. Que há entre nós, no nosso meio aqui, como igreja, Senhor. Quebra a divisão entre jovem e os adultos, entre as mulheres e os homens, todos os departamentos aqui, Senhor, quebra todo muro que existe, Deus. Não existe reciprocidade aqui, Deus. Existe o teu amor ágape neste lugar. É o teu amor ágape que tem que existir neste lugar. Quando as pessoas entrarem neste lugar, elas possam sentir o teu amor, Senhor. O teu amor que vem irradiando dentro de nós, Senhor. Um amor verdadeiro, o amor que vem do Senhor. Porque o Senhor nos salvou. E nós queremos retribuir isso, amando o nosso próximo. Como o Senhor ama. Como o Senhor ama. Não como este mundo ama, Senhor, como o Senhor ama. Sem receber nada em troca. Orar pelos nossos inimigos. Assim como a tua palavra foi muito clara aqui, Senhor. Aleluia, Jesus.